Fala, meus amigos, bem-vindos ao canal Na Bola, o seu canal de futebol. Aqui a gente vai falar sobre futebol, sobre os clubes, sobre as competições mais importantes que acontecem no Brasil e algumas competições também internacional a gente vai comentar sobre seleções, né? Mas hoje aqui a gente vai falar especificamente sobre a Libertadores, onde tivemos aí o sorteio, né, o confronto das oitavas de finais, né? Temos aqui jogos interessantes, temos jogos entre brasileiros e temos jogos fáceis também aí. Mas vamos começar aqui a falar do primeiro sorteio que teve, aonde foi São Paulo contra o Atlético Nacional da Colômbia, né? Então aqui a gente vai ter o jogo onde o São Paulo vai jogar a primeira partida fora e o segundo jogo no Morumbi. O São Paulo fez a melhor campanha do que o Atlético Nacional da Colômbia, né? Porém, apesar do São Paulo ter tradição na Libertadores, ser um time competitivo, o São Paulo não vem bem este ano, né? O São Paulo tem o elenco limitado, com muitos desfalques, não vem jogando bem, dentro de casa principalmente, vem deixando aí a desejar, tem empatado muitos jogos, então é um jogo difícil, né? O São Paulo, para mim, ele é favorito em 60-40 contra o Atlético Nacional, mas depende muito do primeiro resultado fora de casa. Se o São Paulo, caso não conseguir um empate pelo menos fora de casa, eu acho muito difícil a classificação. É um jogo ali que talvez pode até ser decidido a classificação nos pênaltis, né? É complicado, porém temos aí uma grande parada, né? Vai ter data FIFA, os clubes vão parar por conta também do Campeonato Mundial de Clubes, então talvez isso seja uma boa para os times que não estejam tão bem, né? O São Paulo, por exemplo, para recuperar jogador, talvez ele possa estar vindo aí com jogadores recuperados de lesão, e essa parada pode ser assim bem-vinda para o confronto contra o Atlético Nacional. Mas vai ser difícil, mas eu acredito que o São Paulo passa, tá? Pela história que tem na Libertadores. O segundo jogo que temos aqui desse lado, né, do chaveamento aqui, é entre Botafogo e LDU de Quito. Também não é um jogo assim tão simples para o Botafogo, né? Eu acho já que o Botafogo também tem grandes chances de classificação, mas depende muito do primeiro resultado da partida. Porque o Botafogo foi segundo do grupo, né? E a LDU foi a primeira. Então, assim, se o Botafogo conseguir um bom resultado dentro de casa, a grande possibilidade de classificação, porque depois vai jogar fora contra a LDU em quinto e temos aí o problema da altitude, onde os times brasileiros geralmente têm dificuldade de jogar em altitude, né? Então vamos supor que o Botafogo ganhe de 1-0, 2-1, eu acho que seria assim, muito arriscado e difícil no segundo jogo, no jogo de volta, porque a tendência é a LDU talvez até ganhar um jogo, né? Mas o Botafogo ele é favorito, se ele conseguir fazer um resultado de 2-0, pelo menos 2 gols de diferença aqui em casa, provavelmente já estaria classificado, e aí possivelmente teríamos aí repetir, que nem foi o ano passado nas quartas aí, São Paulo e Botafogo, repetindo aí o jogo que teve nas quartas de finais. Pode acontecer esse confronto novamente, né? Onde o São Paulo foi eliminado pelo Botafogo, o Botafogo foi campeão da Libertadores, né? O elenco do Botafogo hoje é diferente, mas ainda assim seria um confronto brasileiro. Mas então, na minha opinião, aqui o Botafogo ele é favorito para o confronto contra a LDU, né? Mas depende muito da primeira partida. E podendo ter um confronto com o São Paulo, né? Seria até bom para os dois times que não precisariam viajar para fora, seriam jogos aqui dentro do Brasil, né? Seria interessante acompanhar esses jogos. Essa é a minha opinião para esses dois jogos aqui. Aí depois temos aqui Libertad do Paraguai e River Plate. Para mim o Libertad do Paraguai é um time fraco. Ele era do grupo do São Paulo, eu pude acompanhar alguns jogos. O Libertad do Paraguai não oferece perigo ao River Plate, na minha opinião. O River Plate deve passar com facilidade nas duas partidas, né? Então o River Plate, né, nesse sorteio ele teve sorte, né? Ele provavelmente garantiu aí a sua vaga para as quartas de finais, a não ser que aconteça alguma zebra, né? O futebol acontece, mas na minha opinião o River Plate ele passa com tranquilidade sobre o Libertad do Paraguai, né? E o River Plate decide em casa, né? Então a primeira partida fora e a segunda decide em casa, né, no seu estádio, então não deve ter dificuldades. O outro jogo desse lado da chave é do Universitário do Peru contra o Palmeiras. O Palmeiras foi o melhor no geral, né? O melhor de todos no geral com 18 pontos. O time do Palmeiras é um elenco muito bom do Brasil, um dos melhores que temos hoje, né? Tá fazendo uma campanha excelente, apesar de seu grupo também ser fraquinho, nenhum adversário ofereceu dificuldade.
O Palmeiras, a última partida, ele perdeu para o Cruzeiro, né, no Campeonato Brasileiro, né, mas contra o Universitário do Peru, praticamente o Palmeiras também está classificado, tá? Não vejo nenhum problema, nenhuma dificuldade, está tranquilo para o Palmeiras passar para as quartas de finais. E aí sim, desse lado do chaveamento aqui, teria sim jogos interessantes, porque se o São Paulo passa e o Botafogo passa, teríamos um confronto brasileiro. E o River Plate e o Palmeiras passando, que deve ser o que deve acontecer, o River Plate e o Palmeiras já é um jogo mais difícil. Aí assim, o time argentino contra o time brasileiro. A gente sabe da catimba argentina, né? Então seria um confronto mais complicado para o Palmeiras. Aí a gente veria como é que seria esse jogo, já não teria para mim aqui um grande favorito, né? Seria um jogo já mais complicado. Do outro lado da chave, né, onde que foi feito o chaveamento, aqui temos Fortaleza e Vélez, né? Hoje o Fortaleza não vem apresentando uma boa campanha, né? Ele vem desejando muito, assim, a quem pode oferecer, né? Porque ele vinha fazendo boas campanhas nos campeonatos. No próprio Campeonato Brasileiro ele não vem bem, o Fortaleza vem perdendo jogos aí, daí e classificou em segundo do grupo com apenas 8 pontos. E o Vélez foi o primeiro do seu grupo. Eu não tenho acompanhado o time do Vélez, eu não sei se vem apresentando um bom futebol, como é que se joga em casa. Porém, a gente sabe que o Vélez tem tradição também, né? Só que talvez essa parada, da mesma forma que é bom para outros times, talvez seja bom para o Fortaleza se reorganizar, poder treinar, né? E talvez apresentar um melhor futebol quando voltar aqui para jogar no confronto contra o Vélez. Mas nesse momento, hoje, falando assim sinceramente, o Vélez para mim seria o favorito para passar contra o Fortaleza, porque até o que o Vélez decide em casa. E a gente sabe que quando os times argentinos decidem em casa é muita catimba, são jogos difíceis, a torcida sempre apoia muitos times. Então assim, eu acho que é um jogo difícil, né? Aqui para o Fortaleza eu acho que nesse chaveamento acho que o Fortaleza ele está em desvantagem nesse momento, tá? Veremos quando os times forem jogar em campo. O outro jogo para mim é um jogo um pouco equilibrado entre Peñarol e Racing. O Racing é levemente favorito para a classificação, mas aí são dois jogos, né? Peñarol e Racing, não tenho muito o que falar sobre esses dois times não. O Peñarol para mim é um time fraco, o Racing é um pouquinho mais forte, né? Mas eu não sei como é que são a rivalidade entre eles, né? Se tem confrontos, mas nesse jogo aqui, Peñarol e Racing, o Racing para mim ele é um pouco favorito, né? Tem acho que um melhor elenco até, jogadores melhores para atuar, né? E decide o jogo em casa. Também jogar na Argentina não é fácil. No outro jogo aqui teremos Cerro Porteño e Estudiantes, onde o Cerro Porteño para mim é um time muito fraco, muito limitado, né? 7 pontos apenas, passou em segundo do seu grupo. O Estudiantes ele passou em primeiro, né, com 12 pontos. Mas Cerro Porteño, ele acho que é um time muito fraco. Só se acontecer uma zebra nesse jogo aqui, mas para mim o Estudiantes ele é grande favorito para passar para as quartas de finais, né? E aí temos o próximo jogo aqui, é um jogo muito interessante, que é entre Flamengo e Internacional, onde o Flamengo ele vacilou na Libertadores, né? Deixou de ganhar pontos aí e assim classificou em segundo do seu grupo, né? Poderia ter classificado em primeiro porque tem um excelente elenco, né? Vem apresentado aí os últimos jogos algumas grandes vitórias. Porém, na Libertadores, não sei se ele deixou um pouco a desejar, se não deu a importância necessária para os jogos da Libertadores, né? Mas o elenco do Flamengo é melhor que o do Internacional, na minha opinião. Porém, o time do Internacional também é muito bom. Não vem jogando o que pode esse time. Talvez a parada que vamos ter agora por conta de data FIFA e do Super Mundial, talvez o jogo entre Flamengo e Internacional, se fosse hoje, para mim o Flamengo seria favorito. Como vamos ter essa parada, né? Os times vão ter tempo aí de poder estar treinando, recuperando os jogadores, talvez pode ser que o Internacional volte um pouco melhor, com mais vontade, né, de ganhar os jogos e tal. Mas é um jogo muito equilibrado, eu não coloco favorito de nenhum lado, depende muito do resultado do primeiro jogo, né? Aqui, se o Flamengo ganhar em casa, provavelmente no segundo jogo o Inter tem que sair para buscar o resultado e pode oferecer o contra-ataque para o Flamengo. Se o Flamengo não ganhar em casa, um empate ou uma possível derrota, né, o Inter fica muito confortável em jogar em casa, aí o Flamengo teria que sair. Então é um clássico brasileiro. Eu não sei qual seria o favorito, mas um desses dois times aqui provavelmente vai pegar o Estudiantes, uma possível quartas de finais. E no jogo de cima, hoje para mim seria Vélez e Racing na outra quarta de final.
Bom, pessoal, esse aqui foi uma análise que eu fiz brevemente aqui para vocês sobre o chaveamento da Libertadores. Essa é a minha opinião no momento, tá? A gente vai encerrando por aqui. Amanhã a gente volta falando sobre a Copa do Brasil, que também tivemos os sorteios. Então vamos ter jogos interessantes, equilibrados aqui no Brasil também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Acompanhe e siga o canal Na Bola, o seu canal de futebol. A gente sempre vai estar trazendo aqui notícias, informações, jogos, resultados, o que estiver acontecendo no mundo da bola, o que tiver assim que a gente puder trazer de informação, a gente vai trazer. Então muito obrigado, fique com Deus e um ótimo dia aí. Valeu!